Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da série especial da Evermind em parceria com a Salesforce. Eu sou Maíra Chinoco, CEO da Evermind, e tive a honra de acompanhar vocês durante toda essa jornada. Ao longo dos episódios, a gente pôde falar sobre transformação digital, sobre experiência com clientes, sobre educação e de como a inteligência artificial está impulsionando os resultados das empresas. Para finalizar essa temporada com chave de ouro, eu tenho aqui a honra de ter comigo Gustavo Rodrigues, CEO e fundador da Evermind. Seja bem-vindo, Gustavo, à nossa série de Agent Force. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Obrigado pelo convite. Antes de começar, eu vou começar parabenizando vocês pela iniciativa, tanto a Evermind quanto a Salesforce. A Evermind no papel seu, do marketing, com a Eren, do Denis, todo mundo que teve a ideia de fazer essa série, que tenho certeza que vai ser bastante inspiradora para quem assistir, para quem ouvir, e que possa gerar novos insights de como usar a tecnologia que está disponível hoje, e a Evermind e a Salesforce para ajudar. Quem é o Gustavo? Bom, nem todo mundo sabe ainda. Bom, eu tenho uma formação técnica, absolutamente técnica, apesar de não querer ser uma pessoa de tecnologia no meu passado, mas toda a minha carreira foi técnica, né? Sou formado em ciência da computação, sou mestre em engenharia da computação, sistemas digitais com ênfase em inteligência artificial, por acaso, né? Lá muito tempo atrás, quando não se pensava em inteligência artificial generativa ainda, Agent AI e tudo isso que a gente está conversando agora, e até motivação, né, dessa série que a gente está trabalhando. Mas eu já era um entusiasta da inteligência artificial, muito mais pela conexão humana, ou seja, muito mais por uma certa emulação dos mecanismos neurobiológicos no computador, computacionalmente, e muito menos imaginava que a gente ia chegar nesse nível que a gente está hoje, né? Então, minha formação foi técnica, mas como eu sempre quis ser mais voltado para a área da saúde, eu queria ser médico, então eu fui estudar inteligência artificial para estudar a questão neurológica, né, cérebros e tal, tanto que algumas das disciplinas que eu fiz na época do meu mestrado, redes neurais, algoritmos genéticos, fuzzy, machine learning, e algumas disciplinas que eu estudei na época do mestrado, na Poli, na USP, eu fazia na Faculdade de Medicina da USP. Porque eu sou um médico frustrado, essa é a realidade, né? Mas, enfim, fiz minha carreira em tecnologia, dou aula já há muito tempo, já 18 anos dando aula, né? Já estou indo para o meu 19º ano dando aula. E no meio do caminho, sempre carreira técnica, desenvolvedor, sempre fui técnico, né? Arquiteto e por aí foi. Trabalhei com tudo que é dessas linguagens de programação que antigamente eram mais modernas. Hoje eu vou falar, vai parecer que é coisa de dinossauro, Java, enfim, Microsoft, por aí vai. Mas em 2009 fui apresentado para o que era o ecossistema Salesforce, que é muito diferente do que é hoje, absolutamente diferente. Era embrionário aqui no Brasil. Absolutamente, né? No Brasil, embrionário. A Salesforce tinha em torno de 10 anos, mas era um começo, né? Então já era uma empresa de porte grande, mas no Brasil, absolutamente inicial a operação. Não tinha escritório no Brasil sequer em 2009. E era um desafio da empresa que a gente trabalhava antes, né? Começar a trabalhar com Salesforce. Isso veio de uma sociedade que foi criada naquela época. E acharam que eu era uma pessoa interessante para... Por que você não vai lá ver esse negócio de Salesforce e ver se funciona? Eu fiquei... Cara, eu era técnico, eu gostava de desenvolver. Falei, Salesforce, com esse nome, cara, força de venda. Então, isso vai dar errado, não vou gostar disso aí. Mas fui. E aí descobri um mundo diferente, absolutamente diferente do que eu trabalhava. Ou seja, você ia uma linha mais de low code, no code, usava muito código, muito desenvolvimento e customização, mas para casos adequados. O produto prevalecia, né? O produto deveria prevalecer. Uhum. E isso que a gente sentia nos anos iniciais, tinha muito menos instrução. Hoje com Salesforce, né, tem um programa de formação maravilhoso com Trailhead, a Evermind faz um programa maravilhoso em cima disso, com o Best Minds. Mas naquela época era livro, né? Quase, eram alguns manuais, livros, sei lá eu. Muito mais difícil de obter conhecimento, a plataforma mais simples também. Não era tão complexa quanto ela é hoje, tão completa, não vou dizer complexa. Só que dava margem para ter muita implementação não adequada. Ou seja, apesar de ser uma plataforma low code, no code, ela dava abertura, era quase que um Java, então nisso me atraía, né,
o Apex, lá era um Java meio capado, meio modificado, uma porcaria. Enfim, mas era o que tinha. E aí a galera usava muito mal. Então, a gente conseguiu prevalecer nesse momento porque era técnico, porque estudava, porque gostava, e olhava a plataforma e falava, cara, essa plataforma ela foi criada para ser assim, ser usada assim, e as pessoas talvez não estejam entendendo. Quem entende que ela é muito simples, só faz coisa muito simples, não consegue entregar Não o que usa o o cliente potencial precisa, máximo não do tira o produto. máximo que o produto precisa. E quem é muito técnico, que era o meu caso, a tendência é que ele vá customizar tudo e vai usar como se fosse uma linguagem de programação, uma plataforma de programação. Da época, um Java, um Python, um .NET, sei lá, qualquer coisa, C Sharp, qualquer coisa assim. E ninguém sabia usar direito a junção. As duas coisas, usar a plataforma naquilo que ela oferece e customizar e quando fosse importante para entregar a melhor experiência para o cliente final. E nisso, enfim, eu consegui, naquele momento, junto com a pessoa que trabalhava comigo também, né, que criou lá naquele momento, que estava fazendo aquele novo negócio, uma nova sociedade, que eu não fazia parte da sociedade, mas eu estava na empresa e estava representando uma das empresas, consegui me identificar que ali tinha um caminho de você trabalhar direito. Como você, naquela época, tinha pouquíssimos parceiros, você poderia trabalhar direito, trabalhar da forma correta. Isso deu algum destaque, a empresa, de fato, ela estava indo muito bem. Em algum momento, eu achei que não era exatamente a maneira que eu queria trabalhar. Eu queria ter um pouco mais de autonomia, de forma de fazer projeto. E aí não era especificamente Salesforce, mas o formato de fazer projeto. Naquela época, a gente estava muito na linha ainda de fábrica de software, você se preocupava com CMMI. Não estou dizendo que não é bom, não é importante, mas era um formato de fazer. E eu tinha uma visão, já naquele momento, em 2013, mais ou menos, que não era o caminho que eu acreditava que era a melhor forma de entregar software. Por mais que naquele momento o logo da Salesforce, se você lembrar, era no software, né? Era um negócio escrito no software. Proibido, né? Proibido, no software. E aí eu achei que era importante eu me movimentar e tentar trabalhar em algum lugar que tivesse uma abertura para criar novos modelos. Fui para uma outra empresa, uma empresa maior, mais estruturada, que não era focada só em Salesforce. A primeira era quase que uma nova empresa, uma divisão focada em Salesforce. Tive lá uma boa passagem, curta, mas que a gente conseguiu posicioná-la como líder de mercado. Né? Então, ela saiu do nada, do zero a líder de mercado, isso com o apoio de muita gente muito boa que trabalhou comigo lá naquela época. E só que aí, em algum momento também, eu falei, cara, eu nunca vou ter autonomia e forma de pensar de como entregar software usando a plataforma Salesforce da maneira que eu acredito, com as amarras corporativas e de governança corporativa de uma grande empresa que eu tinha naquele momento e que eu não tinha controle. Uma coisa é você ser uma grande empresa e você ter autonomia e controle para fazer o que você acha que é o mais adequado. Outra coisa é você ser uma peça da engrenagem importante, mas que você não vai mudar basicamente a forma, o formato, como se trabalha em outras coisas todas. Então, foi um momento que eu falei que eu pensei, né, em arriscar alguma coisa. Falei, cara, eu só vou resolver isso quando, de fato, eu criar um negócio com as pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito, ou seja, em algo que a gente acredita, um grupo acredita, né? Tinha um grupo que acreditava no modelo, a gente criar algo do zero e ir construindo organicamente. Né? Então, foi assim que a Evermind, em 2014, foi criada. No final de 2014, foi criada para ser algo que mudasse, porque lá de 2009 a 2014 já tinha mudado um pouquinho o conceito do que era a plataforma, ela tinha crescido. Né? Em 5 anos ela tinha crescido, ela já era mais complexa, ela já era mais completa. Já tinha mais parceiros. Os parceiros globais todos já tinham entrado forte com isso no Brasil. E aí sim estava já complicado as implementações. Aí sim começou a ter dos clientes mudaram muita também, implementação. Os clientes estavam exigindo mais, eles viam potencial na plataforma e aí as implementações tinham a desgraça de tudo de que é jeito. E a gente falou, cara, nesse jeito tem caminho para uma empresa como o que seria a Evermind trabalhar. Com grande expertise, com
atenção a detalhes, que a gente traduz como capricho, né, no Brasil, como capricho, com uma forma de lidar com o cliente que preza o relacionamento, que não significa que a gente não vá falhar em projeto, o projeto falha mesmo, as falhas acontecem, mas a gente preza o relacionamento, a boa entrega, a gente se incomoda e sempre quer melhorar. Isso era uma coisa básica da nossa cabeça e que não seja absolutamente. O critério principal é: nós não estamos aqui para vender um desenvolvedor pleno, júnior ou sênior, ou para pegar uma especificação pré-montada que alguém disse que é assim que se faz e sair fazendo, que era o modelo da fábrica de software lá de trás. Sim. E sim de eu quero trabalhar junto, eu quero criar junto, eu quero construir junto com o cliente qual é a melhor solução. Eu quero ser consultivo, eu quero trazer expertise técnica, eu quero trazer expertise de indústria. E isso incipiente lá no começo, e foi assim que foi crescendo, mas sempre com base nisso, de poder ser de poder ser propositivo, de poder trazer mais do que a plataforma por si oferece, porque isso todos os nossos concorrentes, os parceiros, todos podem fazer também. Onde está o nosso diferencial é naquilo que a gente pode talvez tentar propor num modelo de gestão, num modelo de entrega, num modelo de relacionamento, de engenharia de software e por aí vai. E nisso já construindo aí 10 anos de história, né? Já indo para 11 anos de história agora, né? Em novembro de 2025 a empresa vai fazer 11 anos, são 10 anos que assim, é incrível. O crescimento é incrível, alinhado com 10 anos de crescimento da Salesforce. Que eu brinco que não tem um ano que eu não falo, nossa, a Salesforce está com um crescimento absurdo. Eu sempre falo, não, onde para? Parece que nunca para, né? Ela sempre... Até porque ela tem um modelo de crescimento também baseado em crescimento inorgânico, com aquisições, tal, que faz a gente, por mais que a Evermind seja uma empresa focada em Salesforce, só faça isso, é muita coisa. Toda hora tem um produto novo, né? Quando você quer dizer que você é multi-cloud, ou seja, as clouds Salesforce, os módulos da Salesforce, todas as ferramentas e tecnologia que a Salesforce oferece, quando você fala que vai juntar isso, vai usar isso. E para mim é aí que está a beleza do negócio. Porque eu não vejo demérito nenhum em você ser especializado e especialista numa coisa só. É até visto com bons olhos. Eu sou muito bom nisso. Especificamente nisso, num pedacinho. Isso é bom. Só que quem tem uma visão mais holística, mais completa, talvez consiga criar algo mais sofisticado. Consiga ver qual a melhor forma de se usar a plataforma ou até de se não usar a plataforma ou compor a plataforma com outra coisa. Então, a gente não tem nenhuma obrigação, nenhuma amarra que diga tem que ser absolutamente Salesforce para tudo. Não. No quê? Só que quando eu Salesforce holisticamente, eu tenho muitas peças nesse quebra-cabeça que me ajudam a montar uma solução robusta. Se eu só olho para uma coisa, talvez eu possa ficar um pouco míope e tentar sempre usar daquela maneira. E eu, com certeza, ofereço menos para o meu cliente, porque eu não consigo ter uma visão geral de arquitetura que a Salesforce hoje consegue entregar. Então, a gente pode sim falar que a gente é muito especializado, que a gente é bem focado em Salesforce. Dentro da Salesforce, já tivemos essa discussão internamente com o parceiro, com a Salesforce, com o board, já tivemos N discussões em relação a isso. A gente não abre mão de ser especialista em tudo que a Salesforce faz. Se a Salesforce for fazer mais 30 coisas diferentes, em 30 coisas nós nos especializaremos, porque a gente acha que essa entrega é mais importante para o nosso cliente. A visão do todo e como montar melhor esse quebra-cabeça, que hoje não é simples. Hoje tem mais parceiros, tem muito parceiro especializado, tem poucos parceiros que conseguem essa visão holística, e esses sabem, e a Salesforce sabe, que não é simples montar uma arquitetura robusta, elegante, e perene com Salesforce. Essa fome de estar sempre atualizado, né? Para que justamente seja perene o que se entrega, né? E sem pensar em AI, porque daí quando começar a falar de inteligência artificial, aí começa uma zona por si só, que é absolutamente complexa, que precisa de um bom parceiro, precisa tanto a Salesforce quanto um bom parceiro de implementação para ajudar a trilhar o melhor caminho e prosperar com a implementação. Você mencionou sobre o movimento comum de mercado da Salesforce se expandir, né, a partir de aquisições, mas em algum determinado momento da história da Evermind, ela também foi adquirida por um grupo, né? Eu acho que esse grupo acaba também trazendo para a Evermind uma musculatura maior e justamente um impulso para esse caminho da inteligência artificial, né? Ótima pergunta, porque é verdade, em 2021, com 7 anos de empresa, desde 2020 a gente começou a receber
bastante sondagens, 2019, assim, de aquisições, porque o mercado de Salesforce passou por um momento de consolidação. Você tinha algumas empresas que a gente chama de boutique, né? Empresas mais especializadas. Para se ter uma ideia, naquele momento, nossa visão não era, inclusive, ser uma empresa multi-cloud que faz tudo de Salesforce. Salesforce não tinha tanta coisa, tinha menos coisa, mas a gente fala, isso aqui, por exemplo, commerce, não é nossa. Isso é uma coisa um bicho diferente. Não vou encostar. Né? E aí, essas empresas mais nichadas, mais boutique, menores também em tamanho, começaram a ter uma certa abordagem de mercado para compor empresas maiores, com mais musculatura e que queriam entrar nesse mundo. Entrar no mundo Salesforce não é a coisa mais simples do mundo. Quando você... Não é que a barreira de entrada não existe. Hoje em dia, não, absolutamente. A barreira de entrada é muito pequena. O problema é você ser relevante no ecossistema. Se manter ali. Se manter lá. E a gente tinha uma relevância e que isso é valioso para não só a gente. Teve outros parceiros aí, colegas, amigos nossos aí que também fizeram suas transações com grandes empresas. A gente teve uma N sondagens, a gente acabou sendo a primeira, a gente abriu a trilha, né? O caminho das coisas que a gente foi depois, logo depois um monte também foi. Isso nos permitiu assim, crescer de uma maneira escalável, mas mantendo o princípio, ou os princípios, né? A pedra fundamental da empresa e o grupo, né? A companhia, hoje chama Air, na época era Compasso, né? Que se tornou a Compass e que hoje a companhia se chama Air, né? Que agrupa todas as marcas. Deu toda a liberdade para a gente continuar construindo aquilo que a gente acreditava. Ou seja, eu não consigo notar diferença da divisão do que a gente tinha no ano 1 e no ano 10. Eu não consigo notar. Por quê? Porque a companhia, o grupo, respeita absolutamente a visão que a gente constrói, a gente dentro da Evermind, né? Eu, você, o Denis, todo o time, constrói a cada ano. Eles apoiam, eles colaboram, eles estão disponíveis, mas principalmente eles nos ouvem e eles acreditam, eles confiam. Accountability, autonomia, que é o que a gente sempre pediu. E entendeu as características de cada ecossistema, né? Acho que esse está sendo o diferencial, né? O que é maravilhoso, você respeitar, por exemplo, um modelo que a Evermind, você não fez um sunset da marca, você não acabou com ela com o tempo, o que é normal. Sim. Absolutamente normal e até esperado. Todas as outras empresas, todos os parceiros daquela época, lá de 2020, 21, quando começou a era das consolidações, se a gente pegar daquela época, quem eram nossos grandes concorrentes, né, os mais nichados, com aqueles nomes, com aquelas marcas, eles não existem mais. A cultura talvez tenha se mantido de alguma forma, não podemos dizer, né, cada um conhece seu quintal. Agora, nós nos mantivemos e o grupo, a companhia, reconhece a vantagem desse modelo, tanto que nós somos hoje a Air, né, AI Revolution, um grupo de marcas absolutamente relevantes naquilo que se propõe a fazer. A Evermind é absolutamente relevante para o ecossistema Salesforce, a gente não tem nenhuma dúvida disso, do que a gente faz para o mercado, para os clientes, para o parceiro, para os nossos colaboradores. A gente tem uma relevância importante, a gente sabe disso. E a Evermind hoje em dia atua tanto a América Latina quanto agora a América do Norte. E como foi esse processo de internacionalização? Que eu sei que um processo desse não é do dia para a noite, não basta querer. Não. Tem que ter todo um lastro também para que seja perene, né? Como você disse. Tem um desafio que torna um empreendedor brasileiro preguiçoso, eu acho. O que é, às vezes, bom. O Brasil ele é tão grande, ele tem tanta oportunidade, que se você, às vezes, olha e fala, cara, tem tanto mercado para vender aqui, para explorar. Quando você é uma empresa ainda não tão grande, cara, por que eu vou dar um salto desse? Vender num mercado externo, né, fora da onde você está acostumado, fora daquela onde você construiu, você tem cultura construída, onde você navega bem, dá um trabalho danado. É complicado, é caro. E quando o mercado, né, a gente fala o TAM, né, o Total Addressable Market, ele é tão grande,
o retorno precisa ser muito bom para valer o risco. Né? O risco de você perder foco, o risco de você perder dinheiro, perder tempo, né? Em alguma coisa que não prospere. Então, por muito tempo, a gente, por mais que achasse que existe grande oportunidade fora do Brasil, o Brasil por si só... Não, assim, estou falando Brasil porque eu estou querendo ser generoso com o Brasil, mas se eu pensar só São Paulo, que é onde, né, a gente nasceu, onde... já é assim, já falava, pô, por mim, eu posso ficar com mais preguiça ainda, nem avião quero pegar, né? Por muito tempo isso aí foi verdade. Depois a gente começou, logo no começo da Evermind, já foi fazer projeto em Brasília, fazer no Rio de Janeiro, Sul. Hoje em dia estamos espalhados no Brasil inteiro, ainda bem, com projetos... Tanto operação quanto clientes, com né? projetos em tudo que é lugar, com operação em tudo que é lugar. Gente espalhada, obviamente, também com um modelo mais híbrido, remoto, que veio gerado na pandemia, a partir da pandemia, mas que a gente já tinha um certo modelo flexível, mas assim, óbvio que a gente não tinha gente em 27 estados da federação, hoje tem. Aí já entra na motivação do que é o novo, né, o novo, que já não é tão novo assim, modelo de economia. Então, aí está espalhado, só que aí quando a gente tem musculatura, quando vem a questão do grupo, né, de você estar numa companhia maior, uma companhia com ambição de abertura de capital, aí começa a ter uma importância ainda maior você ter um posicionamento global. Air, independente da Evermind querer ou não querer, Air é global. A companhia é global. O grupo é global. O nosso headquarter hoje é em São Francisco. Não é em São Paulo, não é no Sul, não é em Passo Fundo. É em São Francisco. Isso puxa todas as marcas, motiva todas as marcas. A gente vê uma quantidade de oportunidades absolutamente enorme na América do Norte, com um desafio de competição absolutamente grande também. Mas os mesmos problemas que a gente... não vou chamar de problemas, os mesmos desafios que a gente via e que a gente ainda vê no Brasil, sem tirar nem pôr, a gente vê são encontrados lá também. Em qualquer mercado. O americano, norte-americano, canadense, a Latinoamérica é Mais absolutamente ainda, né? idêntico. Assim, né? O problema é só que a Latinoamérica tem menos competição, tem menos parceiros, e até isso é um problema até para o ecossistema. Você tem menos, aqui no Brasil já tem bastante parceiro, alguns melhores, outros estão tentando, estão trabalhando, alguns mais maduros. A América Latina acho que tem menos essa competição mais agressiva, está dominada, tem uma competição absolutamente agressiva, só que ainda assim, quando você olha, você fala, o jeito que a gente se propõe a fazer, que a gente tem construído durante esses mais de 10 anos, esse modelo são poucos. Tem espaço, né? Com certeza absoluta. E aí sim que a gente começa a trilhar, e que a gente começa a criar uma operação, primeiro na Colômbia, né, com um time contratado na Colômbia para atuar em principalmente Spanish-speaking countries, em Latam. Estamos olhando agora para México e também com time nos Estados Unidos, espalhado já em Costa Leste, Costa Oeste, Costa Leste, para começar também a trazer grande parte da nossa receita, óbvio, esse é um objetivo, né? Como uma empresa global, você quer que grande parte, uma parte relevante da receita venha em moeda forte, venha de Norte América, mas também para que a gente, essa é a ambição, mais do que o dinheiro vir, lógico que é importante, né, para qualquer empresa, que a gente possa levar... Exportar nosso DNA. Nosso ways of working, nossa forma de fazer. Cara, isso não tem qualquer tipo de arrogância. Os caras merecem uma Evermind lá. Eles merecem essa forma de se fazer. Essa forma consultiva, orientada a detalhe, que não larga o osso de jeito nenhum. Que o projeto pode estar... Cara, a gente vai até o final, vai entregar esse tipo de relacionamento. Isso eu tenho certeza absoluta, porque a gente ouve, porque a gente vê, porque a gente já está sentindo com os projetos que a gente já está fazendo. Isso acontece lá também. Então, tem espaço, o grupo tem a ambição, já está fazendo, já está acontecendo, já tem um revenue share absolutamente relevante vindo dos Estados Unidos, Evermind também, mas tem o nosso lado de cá. Que isso, a gente entrega isso para os nossos colaboradores. Essa ambição de também trabalhar em projetos que venham de fora, que tem outro estilo. O estilo do projeto é diferente. Sim. Eu estava falando isso há algum tempo atrás, eu tendo a achar que, inclusive, que o jeito que a gente faz projetos no Brasil
a maneira, o desafio da engenharia de software, isso não é só Salesforce, é qualquer tipo de projeto, é tão complexo. Não sei se é a gente que torna complexo, o cliente torna complexo, se é um modelo, é cultural, que quando a gente chega em outros mercados, muitas vezes a gente consegue entregar realmente over-delivering. Né? Essa regra do under-promising, over-delivering, no Brasil é mais difícil, porque parece que aqui todo mundo espera... A expectativa é sempre maior. espera mais do que você deveria ofertar. Sim. Lá não, realmente, quando a gente coloca, fala, cara, nunca vi uma coisa dessa, nunca tive um atendimento desse, nunca tive uma entrega como essa, nunca tive uma discussão como essa. E isso nos deixa extremamente motivado para ir para fora. Bacana. E você falando, né, sobre a importância de se ter relevância, consistência, a Salesforce sempre, ou a partir do momento que viu que a IA poderia potencializar os negócios dos clientes, foi adaptando e acomodando, digamos assim, funcionalidades com inteligência artificial, seja preditiva há alguns bons anos e agora generativa, os agentes autônomos, tudo mais. A Evermind vem liderando desde dezembro de 2024 já projetos de grande representatividade, que eu acho que também estão sendo um outdoor para esse movimento, né? Queria que você contasse um pouco dessa sua visão, do quanto isso está trazendo de visibilidade para a Evermind e também da procura, né, de empresas querendo entender o que tem sido feito aqui, né? É verdade. A Salesforce ela já encosta, né? Ela passa mais ou menos ao lado, tenta vir com uma ideia de inteligência artificial desde o Einstein. Usa o nome Einstein, é incrível, né? Você escolheu bem o nome, né? Não deve ter sido barato, inclusive, usar esse nome Einstein. E para criar o mascote. E para criar um mascote, não deve ter sido barato. Só que quando você pensa em tecnologia, eu vou pegar pessoas formadas como eu, que vêm do meio, né, que estudou isso. Até começar a falar mais de inteligência artificial, né, generativa, isso começou mais em 2022, pelo menos aberto ao público em geral, 2022. Era meio estranho você ficar forçando a barra, sabe? Por isso que eu falo, a gente não tem... A gente só faz Salesforce, mas a gente tem que falar daquilo que é sério, aquilo que é menos sério, aquilo que, pô... Tem uma questão, uma roupagem, tem uma... Você entrega alguma coisa, um lead scoring, sei lá, um next best offer, alguma coisa, um insight e tal. Mas você não é... Realmente você não tá jogando a série A, né? Não tá, todo mundo sabe. O cliente sabe. Para aquilo que é mais básico, uma coisa mais simples, uma coisa que vai ajudar ali e tal, pontualmente está lá e tal. Mas, de fato, em 2022, talvez 2023, tenha sido até um momento que tá todo mundo tentando entender, né, cara, o que vai ser isso, como que vai ser, tal. Obviamente que a Salesforce também, que não posso falar por eles, mas é óbvio, a gente como parceiro, a gente está no meio do caminho, a gente só faz isso. Eventos, então a gente tem que viver isso com eles, né? Sim. E eu tinha uma visão naquele momento que estava lutando contra monstros, porque Microsoft, junto com, né, OpenAI, Google, com todo o investimento que o Google pode fazer, AWS, Amazon, todo o investimento que a Amazon pode fazer, Meta, algumas de nicho, né, muito a Anthropic, maravilhosa, vindo, as chinesas. E a Salesforce estava naquela linha de o que importa é a privacidade do dado, é o seu dado, trust, que sempre foi uma coisa importante para a Salesforce e uma coisa absolutamente importante. Acho que é uma das coisas que são um princípio básico da Salesforce que é muito, muito bem utilizado e que os clientes adoram, né? Mas você via que era aquele negócio que não está encaixado. Era o sentimento geral. Isso eu posso falar, tenho certeza que a Salesforce falaria, os clientes falariam. Tem os hyperscalers. Todo mundo estava olhando para hyperscaler. Ninguém estava muito preocupado com que uma empresa de plataforma, que muita gente conhece como CRM, hoje é muito maior que isso, né? Muito maior que isso. Uma plataforma, de fato, que pode servir como uma arquitetura de uma empresa, uma arquitetura básica de uma empresa, vai usar, vai fazer. E sim, os hyperscalers, consegue gerar o OpenAI, o Cloud, não sei o que lá tal. E quanto que Google processa, e quantos servidores que a Microsoft tem, e está fazendo com energia atômica porque não tem mais usina, porque não sei o que lá. E que aí essa era a preocupação geral. O hype. E aí, a gente fala, pô... Eu lembro porque o grupo a companhia chama Air, né? AI Revolution. E tinha uma pressão interna também. Nós temos... Isso lá em 22.
Você vai lembrar, em 22 a gente estava já fazendo um evento em Boston, a gente escreveu um livro em uma semana sobre AI. Sim. Outros executivos do grupo, cada um escreveu um capítulo, fizemos um livro, toque de caixa para fazer nosso evento lá em Boston, no Harvard Club em Boston. Naquele momento já vinha uma pressão do grupo, quando você renomeia a sua empresa para AI Revolution, cara, você tem que ir para AI. Só que eu falo, cara, mas eu estou preso com a Salesforce. Ir para AI com a Salesforce hoje, eu não consigo ir na linha do que quando você está fazendo com a AWS isso, quando você está fazendo com o Google isso, quando você está fazendo com a Microsoft aquilo. Eu tenho que respeitar mais ou menos que a plataforma, onde a plataforma vai. Então, dava uma certa frustração. Quando em 24, né, em dezembro de 24, lá no fim do ano, no Setembro evento. de 24. Né? Setembro de 24, no evento, no Dreamforce, isso. Eles lançam né, a gente vai numa premiere lá, né, uma pré-sessão lá, antes de lançar para o público geral. Enablement para parceiros. Isso, para alguns parceiros escolhidos lá e tal. E a gente descobre ou entende, né, sobre o Agent Force, o que eles fariam. Então, já estava se falando sobre Agent AI e tal. Mas aí veio a Salesforce com o Agent Force, o conceito de indústria, o que a Salesforce oferece, a base instalada de Salesforce e tal, com agentes. A gente lá estava conversando, cara, isso agora é matador. Desculpa, agora vai entrar business no negócio. Que é a beleza. Na Evermind, sempre o business, mais do que a tecnologia. Então, a Salesforce é legal, mas tem um monte de parceiro que faz Salesforce. Business, quando a gente junta isso, e aí você vê Agent AI com business, mais a Salesforce, tá falando, isso é matador. Vamos sair na frente, vamos sair fazendo. E foi a posição que a gente tomou. Né? A gente falou, cara, a gente quer ser pioneiro nisso, vamos enfrentar desafios, vamos rir, vamos chorar. Porque a gente sabe, quem é pioneiro ri e chora. Quem está na vanguarda, isso ri e chora. Altos riscos, altos retornos. Então, rime e choramos. Para resumir, foi muito bom. Acho que a série mostra isso. Né? Quantos cases absurdamente legais, quantas empresas. Nós temos uma base de clientes admirável, clientes maravilhosos, são 130 clientes ativos hoje trabalhando com a gente. Mas quantos tantos que a gente não estava ainda, que a gente não conseguia, ou não tinha abordado, porque estava trabalhando eventualmente com outro parceiro e tal, e que vieram conversar com a gente pelo nosso posicionamento com AI, pelo nosso posicionamento, não só com a Evermind, mas da companhia, da responsabilidade que a gente tem quando a gente renomeia uma companhia para AI Revolution. A gente leva a sério isso, né? Aí o cara vem bater na porta e vem entender e ver esses cases maravilhosos que a gente vem implementando, aí abre uma série de outras portas. Isso não só no Brasil, isso abre nos Estados Unidos, isso abre na América Latina, isso é maravilhoso. E talvez até já sei um pouco da resposta, mas dado tudo isso, né, o que você acha que realmente é o grande diferencial para as empresas que vêm buscar a Evermind como essa referência para ser o parceiro de referência ali para a implementação de Agent Force? Você acha que é estar nesse ecossistema ou tem algo além disso? Estar no ecossistema, obviamente, ajuda. De novo, eu não canso de repetir. A companhia, a holding, se chama Air. Air significa AI Revolution. Nós estamos no meio disso. Nós vamos ser protagonista. Querendo ou não querendo, nós vamos ser protagonistas. Se eu fosse um cético em relação a AI, e quem me conhece sabe, quem já ouviu falar em painéis por aí e tal, que eu sou cético em muita coisa em relação a AI, mesmo assim a gente ia fazer. Mesmo assim a gente ia ser protagonista nesta revolução que está acontecendo. Mas não é só isso. A gente tem os capabilities, a gente tem a força humana, que é o mais importante para mim, necessária para fazer isso. A gente tem a forma de se pensar em engenharia de software, a forma de se pensar em entrega de solução, a forma de se pensar em projetos, implementação Salesforce, onde você coloca business como... Não vou dizer que é protagonista sozinho, ele divide. Ali, né? Divide o protagonismo com a tecnologia, business mais tecnologia, acho que esse é a grande beleza, né? Quando você coloca conhecimento de uma vertical, de uma indústria, de um negócio, e a melhor forma de se usar uma plataforma. Às vezes é como os melhores usar a plataforma no business, às vezes é como os melhores usar o business e adaptar na plataforma. Mas você misturar as coisas aqui e tirar vantagem disso, quando você coloca AI, você coloca um novo componente nessa mesma forma de se pensar. Ela acaba entrando nos dois lados. Qual é a vantagem que isso pode oferecer para um cliente? Pode oferecer para o parceiro? Sair do commodity do Agent AI, por exemplo. Sim. Fazer atendimento de call center.
legal, ótimo. Talvez o início, nossos cases, os É. iniciais também foram nessa linha. Vou A experimentação. diminuir ali. transbordo, a retenção. Tá, legal, é o começo. É. Mas agora a gente tem que ir para um caminho mais sofisticado. Acho que os clientes já estão vendo, pô, legal, funciona, legal, otimizou, aumentou a receita, diminuiu. Pô, legal, vamos fazer coisas mais sofisticadas. E para coisas mais sofisticadas, assim, aí você precisa de humano. Você precisa de pessoas Preparo. que conhecem bem negócio. Você precisa de pessoas que conhecem bem prompt. As pessoas conhecem bem user experience. O Eu design estava conversando com a própria Salesforce sobre isso. Né? Como criar um user experience da conversa se for o canal for conversacional, né? Como que você cria isso? Então, tecnologias específicas que estão sendo criadas com IA. A gente tem uma cacetada de pessoas trabalhando com isso dentro da companhia. De novo, AI Revolution, tem muito data em AI engineers, né? Engenheiros de dados e IA. A gente tem uma divisão, né? Só de data ML também. dentro da própria Evermind, focado dentro da Evermind, que ajuda isso. E todo o barramento de advisory de indústria, né? Que vai trazer quais são os desafios que, de fato, eu posso tirar potencial de uma IA agêntica, né? De agentes. Né? Ou seja, a gente pode trabalhar com o conceito de... Cara, não é usar agente por usar agente. Não vou nem falar que é hype, porque não é hype. Porque, de fato, a gente já está comprovado. Isso vai trazer eficiência, vai diminuir custo, vai aumentar a receita. Não importa se está pensando top line, bottom line. É como você consegue propor para o seu cliente, mesmo que ele venha discutir com você, eu quero só uma coisa mais simples, tal, é um business value selling mesmo, é vender qual é o valor para o negócio. Então você vai colocar a TI na mesa, porque ela está de fato engajada, está na agenda de qualquer CIO, está na agenda de qualquer CTO, mas você vai colocar o time de negócio na mesa. O que te traz valor de fato? Sim. Onde eu posso te entregar valor? É business value selling mesmo, é vender valor para negócio. Eu acho que ninguém faz isso melhor. Assim, deve ter alguém que faça tão bem quanto a gente, mas melhor que a gente, como diz o Márcio. Podem fazer igual, melhor eu duvido que alguém faça. E agora, caminhando já para o fim desse nosso papo, mas eu queria muito que você trouxesse, olhando para frente aqui, qual que você vê, como você vê realmente o papel do Agent Force, eu acho que o potencial que o Agent Force pode ter nos nossos clientes, nas empresas, enfim, e o papel da Evermind nisso tudo. O que você vê daqui em diante? A futurologia. Olha, é difícil falar pela velocidade que as coisas, a dinâmica que as coisas estão acontecendo. Né? Sim. Então, a gente falava 2023, a gente estava pouco esperançoso que a Salesforce ia trilhar um caminho absolutamente relevante com o IA, pelo menos não a curto prazo. Em 2024, eles fizeram um turnaround que é um negócio inacreditável. Isso deu um fôlego assim, de entusiasmo em relação à IA para todos os parceiros, para a Salesforce, para todos os clientes de Salesforce. Eu não tenho dúvida que todos os parceiros vão caminhar, todos os parceiros, obviamente, isso não tenho dúvida, mas todos os clientes vão caminhar para soluções agênticas, todas, a base inteira. Tem uma oportunidade absolutamente massiva para tudo que é parceiro e para a Evermind também. Eu espero que a Evermind aproveite bem isso, porque todos vão caminhar para soluções agênticas e não só as mais tradicionais, simples, os que a gente chama de low-hanging fruits. Acho que aí sim vai ter, e aí esse mercado vai ser absolutamente disputado, mas para aqueles que forem trabalhar com uma sofisticação maior, o que eu quero dizer é, do que eu vejo hoje, do que eu enxergo muito menos que vocês, que estão no dia a dia, que operam, que estão lá com o cliente. Mas o que eu vejo hoje, do que eu ouço os clientes falar, do que eu ouço as pessoas falar, do que eu estudo como um entusiasta, a solução da Salesforce, a Agent Force, vai entregar muito mais para business do que aquilo que a gente está hoje vendo como o status quo. Como assim, isso é legal, legal, mas vai entregar muito mais. Tem capacidade, tem potencial para isso. Né? Mas tá aí. É você saber usar, é você saber usar o que está disponível já. Dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, tem evolução, certamente acabou de sair
há pouquíssimo tempo o Agentforce 3, né? Agora em junho. Cara, vai evoluindo. Mas tem uma parte que isso é tecnologia, tem a parte de como usar isso. Como tirar proveito disso, que isso é pessoa. É isso que eu acho que tem que tranquilizar também um pouco, principalmente as empresas de engenharia, de software, com a Evermind. Para mim, a chave aí está menos no Agentforce e mais na pilotagem disso. No uso correto disso, nas pessoas que trabalham com isso. E quem está movimentando isso. Conseguem pensar nas abordagens, pensar na forma. Esse business value, esse BVS que eu falei. Você chegar no cliente, oferecer isso, fazer uma discussão legal, mostrar valor, né? Isso é um negócio inacreditável. Então, para Salesforce, tá dado, isso já está comprado. Assim, para mim, a solução agêntica igual essa tá voando. Para a Evermind, se a gente continuar trilhando na vanguarda, vamos bater em pedra pra caramba, vamos, acontece. O que acontece com quem sai na frente, né? Mas vamos colher bons frutos também, não tenho nenhuma dúvida. A gente tem tudo que a gente precisa, porque tem as pessoas. E as pessoas que estão com esse pensamento, essa mentalidade de é para lá que a gente tem que ir. E com a importância da pessoa, do humano nisso aí, dessa conjunção. Humano mais o que a plataforma oferece. E, sinceramente, eu não vejo muito limite para o que pode ser feito com a Agentforce. Hoje em dia, a gente já tem mais de 30 times espalhados em 10 áreas diferentes. Todos os times têm algum piloto ou algum projeto já trabalhando com a Agentforce, né? Acho que essa visão heterogênea também acaba ajudando a gente a compor o que é nosso repertório para isso. De uma série de indústrias, né? De uma Vários série times, de uma série de indústrias diferentes. Então, você vai pegar da indústria de saúde, você vai pegar da indústria financeira. Com orquestração de um Bootstrap da vida. Com orquestração mais simples, com uma orquestração mais complexa, multi-agentes. Vários formatos. Tem clientes que começaram com e já estão com dezena, né? Que vão mais forte, sim, né? São mais rápidos ou mais dinâmicos ou conseguem captar o resultado, né, que gera mais rápido. Porque também o que acontece muito e que a gente vê é muita implementação onde você não está medindo de fato. Então você vai... E aí eu não quero me colocar de maneira incorreta, mas não é que você vai pelo hype, mas você quer fazer porque você está de fato motivado a fazer, tirar vantagem, só que se você não medir, se você não sabe exatamente o que você quer com aquilo, fica difícil falar, valeu realmente a pena, então eu vou continuar esse projeto, ou não só vou continuar, como vou abrir mais 10, 12, 15, 30 frentes de agents para tirar proveito do que ele pode oferecer. E não só da gente, porque você põe o Agentforce por si só, é o Agentforce mais a plataforma como um todo. Sim. Então, assim, como para uma empresa de serviço que só faz Salesforce, isso é uma maravilha. Total. Isso é uma maravilha. Bom, queria te agradecer pelo papo. Acho que não tinha forma melhor da gente encerrar a temporada, a não ser com você, sua visão, enfim. Agradecer demais. Espero que tenhamos outros encontros como esse, falando dos nossos resultados super positivos e visão de futuro. É um prazer. Parabéns para vocês de novo. Vai ser um prazer voltar a falar numa próxima oportunidade. Obrigada. Bom, e se você gostou do nosso conteúdo, siga a Evermind nos nossos canais digitais. Lá você vai encontrar muito mais sobre inovação, inteligência artificial e sobre os produtos do Salesforce. E se você quer levar o poder do Agentforce para a sua empresa, acesse nosso site, marque uma agenda com nossos especialistas. A gente vai junto te acompanhar nessa jornada de implementação de agentes autônomos.